Olá, meus queridos. Eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho como terapeuta. Eu sou filha de Deus, sou pastora e tive na minha fase de infância, de adolescência, juventude, até depois de casada, eu tinha depressão. E tive anorexia, bulimia, sofri com tudo isso mesmo depois de casada, que na época eu acreditava que quando eu casasse ia ser tudo diferente, quando eu tivesse os filhos ia ser tudo diferente, mas eu me pegava muitas vezes tendo crises, né, de depressão muito fortes. E quando eu estudava na faculdade, era uma faculdade ótima, os amigos eram ótimos, eu estava numa igreja maravilhosa, tinha ministérios muito bons, eu gostava, amava tudo que eu fazia, mas muitas vezes eu tinha aquelas crises de, meu Deus, que fracasso, que tudo de nada, que escassez. Então eu entrava nas minhas crises de depressão e era muito forte, muito angustiante. E há uns 12 anos atrás eu ouvi falar da EIFOL e os resultados que a EIFOL trazia, que é um tipo de um retiro que você fica ali, naquela época eram 41 dias, que você fica ali para você se livrar, se libertar desses problemas que são de cunho emocional e também espiritual. E eu decidi que ia para lá, eu ganhei as passagens de avião de um amigo pastor, eu iria para lá, ficar ali os 41 dias. Só que quando chegou o dia de ir, no meio do caminho para o aeroporto, eu desisti. Tenho pânico de ficar longe da minha família, desisti, mas tomei uma decisão. Eu não vou lá para a EIFOL, mas eu vou fazer a minha EIFOL na igreja. Então, o que eu fazia? Todos os dias eu ia para a igreja no período da tarde, eu me trancava ali. A princípio era muito difícil, porque eu iria passar ali em torno de 6 horas na igreja, eu iria ler a Bíblia, iria orar, iria ficar ali, o meu tempo eu ia gastar ali procurando e buscando e estando ali com Deus. Minha intenção era ficar com Deus. O começo foi muito difícil, porque naquele período em que você em 20 minutos já orou tudo que você tinha que orar, e agora? Então eu colocava música no meu celular para ouvir, porque eu tinha me preparado para ir para a EIFOL com os meus vídeos, as minhas músicas, os meus louvores, né? Colocava os louvores e ficava ali. Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui me aprofundando. Ali naquele período, eu tive grandes libertações, grandes curas. Então, eu tenho visto que uma pessoa que tem depressão profunda, tem todas as ramificações da depressão, né, que pode causar numa pessoa, uma pessoa que tem uma busca profunda, intensa de Deus, com Deus, que tem ali o seu tempo com Deus, que se entrega nas mãos de Deus, que confia naquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu fui descobrindo tesouros, como Deus nos cerca, como Deus trabalha para nós estarmos completamente cercados, e isso não nos trazer medo, porque a depressão, né, é medo, é um medo que a pessoa tem de uma coisa desconhecida, daquilo que ela não sabe. E ali eu venci muitas batalhas emocionais, mas eu entendo que não são todos os cristãos que farão isso, não são todos os cristãos que irão ter essa busca por Deus. Também as pessoas não são iguais, e os traumas, as histórias das pessoas não são iguais. E tem pessoas que tiveram traumas e marcas profundas, né, indeléveis na sua alma, que ela não consegue, embora ela seja uma ótima cristã, às vezes ela pode ser uma pastora, um pastor, uma pessoa sincera com Deus, mas ela não consegue se livrar daquelas dores, daqueles traumas emocionais que ela tem. E aí eu descobri na terapia de reprocessamento como resolver isso. E minha preocupação é que não tivesse nenhum fundo espiritualista, coisas que desvirtuasse da palavra de Deus, que fossem desvios, né, da palavra de Deus, com capa de Bíblia, com capa de evangélico, com capa de religioso,
E aquilo me preocupava, se teria esses desvios. Se teria desvios para o hedonismo ou para o humanismo, como coach, que eu também conheci, ou para algum tipo de filosofia ou crença oriental ou pagão, neopagã e tal. Então eu tive toda essa preocupação quando eu comecei a estudar sobre a terapia de reprocessamento. E é profundo, e ali tinha coisas que ainda tinham, depois daquele tempo que eu passei na minha EIFOL particular, algumas coisas ficaram na peneira, numa peneira, que eram coisas pequenas, que eu ainda não tinha resolvido, mas nem sabia que não tinha resolvido. E o interessante é que quando eu descobri essa terapia de reprocessamento, eu estava vivendo ali na época da pandemia, logo no começo da pandemia e tal, uma situação muito violenta, uma situação muito traumática. Eu estava vivenciando ali, bem ali naquele meio. Graças a Deus, pelo tempo que eu já tinha vivido com Deus, pela estrutura que eu já tinha recebido na minha EIFOL particular, para eu poder estar ali ainda superando toda aquela situação. Mas quando eu consegui ali fazer, né, me preparar, fazer a formação para terapeuta, eu consegui também superar toda aquela dor que aquilo tinha me causado nesse período da pandemia. E eu vi que muita coisa que queridos meus estavam passando poderiam ser resolvidas também. Comecei a trabalhar como terapeuta e eu ouvi falar, eu ouvi um vídeo da pastora Tânia Teresa sobre heranças espirituais. Ela falando sobre heranças espirituais. Ela falou de um pastor que tinha um filho com depressão e alguém encaminhou uma mensagem para ele, um e-mail para ele, dizendo que existia como esse menino se libertar lá no ministério dela, que chama Silk, né? Como ele teria como passar por isso, seria mais ou menos parecido com a EIFOL, porque a pastora Tânia Teresa, inclusive, ministrava na EIFOL também. Então, o ministério dela teria como ajudar. E a resposta desse pai foi: eu tenho as minhas convicções. Esse menino já tinha tentado suicídio 3 vezes. Gente, se é uma pessoa séria em Deus, se é um ministério sério em Deus, o seu filho está tentando se suicidar e você, por convicções, por preconceitos, ou seja lá o que for, não enviou, resultado, o menino cometeu suicídio. Então, às vezes, as convicções, né, da pessoa, os preconceitos, né, que a pessoa tem contra terapias, ela não vai procurar. Então, ela prefere arrastar uma sobrevida do que ela procurar pela solução na terapia também. Eu sou crente, né? Existem tantos preconceitos quanto a isso, mas ela é crente e às vezes toma remédios, toma medicação que são prescritas por psiquiatra. São os inibidores de humor, são os antidepressivos, tal, que são só paliativos. E você pode ser completamente livre. Você pode ter uma vida emocionalmente abundante. Se você já é filho de Deus, você já é cristão, mas você vive dessa forma, você pode ter uma vida abundante. E se você não é cristão e você nem quer saber disso, eu não sou cristão e eu não quero essas coisas, eu quero só resolver meu problema da alma, eu quero só resolver meus problemas emocionais. Bora lá, vamos lá, eu faço a terapia com você, vamos reestruturar o seu emocional, reestruturar o seu psiquismo e você vai ver como tudo vai ficar muito diferente. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, convido você a entrar em contato comigo. E eu faço sessões, são online, as minhas sessões são online e eu atendo gente até de outro país, né, de outros estados e de outros países, né, eu já atendi. Então, entre em contato comigo, não fique aí com as suas convicções e continuar vivendo ou sobrevivendo, sendo que existe a possibilidade de você resolver essa sua situação. Então, beijo no seu coração, até o próximo vídeo.